Justiça para Todos especial de hoje vai fazer uma retrospectiva e mostrar os principais temas da Justiça Federal que tiveram destaque no segundo semestre de 2017. Informação, você vai ver que o nosso programa completou 15 anos no ar, criado para dar mais transparência às atividades da Justiça e deixar o cidadão por dentro dos assuntos do Judiciário. A primeira edição do Justiça para Todos foi ao ar no dia da inauguração da TV Justiça. Conciliação, a solução de conflitos por meio de acordos, foi destaque na Justiça Federal. Prevista no novo Código de Processo Civil, a utilização de métodos consensuais é feita para dar fim a milhares de processos na Justiça e promover a pacificação social, dando mais efetividade às decisões judiciais. Cidadania, a Associação dos Juízes Federais do Brasil percorre o país com uma expedição que garante a oferta de serviços essenciais para uma melhor qualidade de vida a quem mais precisa. Na expedição da cidadania, magistrados de várias partes do Brasil trabalham de forma voluntária para levar justiça à população. Segurança, a JUF realiza Fórum Nacional e reúne juízes para debater com integrantes dos mais diversos setores da justiça criminal do país assuntos de extrema importância, como o sistema penitenciário e o novo Código de Processo Penal que tramita na Câmara dos Deputados. É a Justiça Federal atuando para garantir a independência do Poder Judiciário, a luta pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e a plena observância dos direitos humanos. O Justiça para Todos, com a retrospectiva dos melhores momentos do segundo semestre de 2017, está entrando no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a semana da Justiça Federal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, pediu reforço na segurança dos desembargadores que participarão do julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nós recebemos áudios e vídeos com ameaças contra a integridade física dos magistrados. Então nós fomos à presidente do Supremo, ela nos disse que o Conselho Nacional de Justiça é o órgão encarregado da segurança dos prédios públicos, e fomos também ao ministro da Justiça solicitar a segurança para os magistrados e para a integridade do prédio e também para a identificação daquelas pessoas que estavam procedendo às ameaças. O juiz federal Roberto Veloso frisou que não há motivo para alarde com relação ao julgamento. Há um alarde desnecessário, chegando às raias do desespero, quando é apenas um passo processual e muita coisa ainda vai ser necessária até que nós tenhamos o trânsito em julgado dessa sentença. Há 15 anos, o programa Justiça para Todos leva ao cidadão brasileiro informações sobre o judiciário para dar mais transparência às atividades da justiça e deixar o cidadão bem informado. A primeira edição do programa foi ao ar no dia da inauguração da TV Justiça. Durante todo esse tempo, a JUF sempre esteve alerta, acompanhando de perto os acontecimentos políticos e sociais que vão se refletir na justiça do país, como a Operação Lava Jato, por exemplo. Acordos de delação premiada, de leniência, dentre outros, foram fechados em 2017 e fizeram com que as autoridades do país desvendassem crimes de forma mais rápida e conseguissem devolver aos cofres públicos milhões de reais roubados por empresários das empreiteiras mais ricas do país e por políticos. Confira agora algumas ações da Justiça Federal para aproximar a justiça do cidadão, combater a corrupção no país e dar mais efetividade às decisões judiciais. Em agosto de 2017, o programa Justiça para Todos comemorou uma data muito especial. O primeiro programa foi ao ar no dia da inauguração da TV Justiça, em 11 de agosto de 2002. O então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio, por meio da Lei 10.461 de 2002, criou a TV Justiça com o objetivo de divulgar os atos do Poder Judiciário e os serviços essenciais à Justiça. É a TV do Judiciário, mas sim a TV da Justiça, nome fantasia.
a abrangência, portanto, dos trabalhos que nós teremos a veicular e que veicular mediante a nossa TV. A TV Justiça, ela presta um serviço inestimável, principalmente no que se refere à transparência dos julgamentos do Judiciário. É um marco na televisão brasileira. E a Associação dos Juízes Federais do Brasil não ficou para trás. O programa Justiça para Todos foi criado para dar mais transparência e visibilidade e deixar o cidadão por dentro dos principais assuntos em pauta no Judiciário Federal do país. O programa traz diversas informações para deixar a sociedade bem informada sobre assuntos importantes para o cidadão brasileiro. Um exemplo disso é a Operação Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro do país. Uma força-tarefa envolvendo recursos e profissionais da Justiça Federal, do Ministério Público e da Polícia Federal. Toda operação complexa, o ideal é que você tenha um maior nível de informações transitando o mais rápido possível entre os órgãos. A AJUF apoia a operação e, por isso, promoveu debates e organizou manifestações para trazer clareza à sociedade. A sociedade pode perceber que está havendo um julgamento independente, um julgamento técnico e um julgamento comprometido com a realidade dos fatos, com a lei e com a Constituição Federal. Acho que é isso que se deve esperar do Judiciário, um julgamento imparcial. E para ajudar a desvendar a prática de atos ilícitos, a Justiça faz acordos com os envolvidos, como é o caso da delação premiada e o acordo de leniência. Mas qual é a diferença entre os dois mesmo? A delação é um acordo firmado no âmbito penal e o acordo de leniência ele é feito no âmbito administrativo cível, mas ambos têm a mesma finalidade, que é desvendar a prática de atos ilícitos. No acordo de leniência, ele é feito todo administrativamente. Não há necessidade de participação do judiciário. Na delação, como ela é feita no âmbito penal, aí sim há necessidade de homologação pelo Poder Judiciário. Com a Operação Lava Jato, esses acordos ganharam notoriedade. Outra possibilidade de acordo para as investigações é a colaboração premiada. Ela é fechada quando o réu ou o investigado decide contribuir com as autoridades contando tudo o que sabe sobre algum esquema ilegal. Em troca, recebem benefícios da justiça, como redução da pena ou perdão judicial. O acordo nada mais é do que um meio de obtenção de prova. É como se você jogasse uma luz e aí a polícia ela teria um caminho para alcançar as provas que ele, ali como colaborador, está indicando. A colaboração, delação premiada e o acordo de leniência trazem informações confidenciais e muito valiosas. Eles podem mudar os rumos das investigações e ajudar a desvendar crimes de corrupção no país. Com o objetivo de trazer mais efetividade à Justiça Federal Brasileira, a AJUF realizou em São Paulo a 2ª edição do FONAGE, o Fórum Nacional de Administração, Gestão e Estratégia, que contou com magistrados, profissionais do direito interessados no tema. Durante 3 dias, foram apresentadas experiências com bons resultados na área de gestão, administração e planejamento estratégico no Judiciário. Durante o encontro, a AJUF realizou a 2ª premiação de boas práticas de gestão, um reconhecimento a quem trabalhou para aprimorar a justiça no país. É uma iniciativa de dar visibilidade e propagar estas práticas para que a eficiência e a transparência, a qualidade do serviço público prestado pela Justiça Federal possa ser cada vez melhor. Os processos que tramitam no Judiciário, o novo Código de Processo Civil e a agenda da Associação dos Juízes Federais do Brasil junto ao Congresso Nacional foram temas explorados com convidados especiais no estúdio do Justiça para Todos. Tudo isso para deixar você por dentro dos principais assuntos que estão sendo tratados na Justiça Federal Brasileira. E veja no próximo bloco, conciliação. A solução de conflitos por meio de acordos foi destaque na Justiça Federal. Cidadania.
A Associação dos Juízes Federais do Brasil percorre o país com uma expedição que garante a oferta de serviços essenciais e uma melhor qualidade de vida a quem mais precisa. O Justiça para Todos, retrospectiva 2017, volta em instantes. Até já! Pacificação social e efetividade da justiça. Estes são os principais resultados obtidos por meio da conciliação, método de solução de conflitos que tem o total apoio da Justiça Federal do Brasil. Sabendo da importância desse instituto, a AJUF realizou um evento que trouxe práticas inovadoras para facilitar acordos judiciais. E as atividades da AJUF não pararam por aí. Em 2017, a associação promoveu 2 edições da Expedição da Cidadania. Juízes federais percorreram o Brasil de forma voluntária para levar cidadania a quem mais precisa, com o objetivo de promover a igualdade no país. Veja só. Não é uma alternativa à justiça, é uma norma fundamental. As palavras do ministro Reinaldo Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, revelam a visão do Judiciário em relação aos métodos consensuais na solução de conflitos. Esse tema foi tratado na 3ª edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, que aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. Na medida em que é através desta política de métodos consensuais que nos conflitos judicializados ou não, nós conseguiremos efetivamente dar uma resposta ao próprio tecido social. É sabendo da importância desse assunto que a AJUF promoveu o evento, que contou com a participação de ministros, desembargadores e juízes federais. Durante 3 dias, eles trocaram experiências sobre técnicas inovadoras para facilitar os acordos. Prevista no novo Código de Processo Civil, o objetivo da conciliação é acabar com os conflitos de forma prática e ágil. E a tecnologia ajudou. É possível conciliar por meio de uma ferramenta muito utilizada, o WhatsApp. Nós criamos um site. A principal funcionalidade dele é permitir o envio de uma demanda através de um formulário que funciona como um filtro. Dentro daquela ideia de justiça multiportas, a pessoa pode preencher o formulário, a demanda chega para a gente, ela pode mandar um WhatsApp diretamente. Algumas pessoas particulares sem advogado já mandaram demandas por WhatsApp para os mediadores da CAMEDS. Ela pode ligar para o Sejusc, né, no telefone fixo que a gente tem, ou ela pode ir na Justiça Federal. Segundo a Associação Brasileira de Magistrados e a Associação dos Juízes Federais do Brasil, existem atualmente 108 milhões de ações no judiciário brasileiro, um número alarmante que traz preocupação aos operadores do direito. Nós sabemos que não é viável deixar tramitar por anos e anos processos que, afinal, se revelam inexequíveis. Então, a conciliação, a mediação é o caminho que se apresenta para que parte dos problemas do judiciário venha a ser solucionada. Há uma cultura da litigiosidade. Nas faculdades não se ensina a conciliação. Na faculdade ensina a fazer uma petição, a fazer uma contestação e a recorrer das decisões dos juízes. Então é preciso que haja uma mudança nessa cultura também, para permitir que desde a faculdade já se ensine como conciliar. A AJUF publicou uma carta aberta, reafirmando a importância da mediação e conciliação para solucionar conflitos. Apontaram soluções para dar maior efetividade nessas ações,
como a padronização da advocacia pública dos procedimentos e critérios de negociação em todo o país, para promover a pacificação social. É pensando sempre em aprimorar os conhecimentos e boas práticas dos Juizados Especiais Federais, os JEFs, que a AJUF promoveu a 14ª edição do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAJEF, em São Luís, Maranhão. Os JEFs são responsáveis para processar, julgar e conciliar, como regra, causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar suas sentenças. É muito importante para nós todos, para o Maranhão, importante porque permite que eu lembre dessa trajetória em que atuei em Juizado Especial Federal, ao mesmo tempo que nós comemoramos o sucesso dessa iniciativa tipicamente brasileira, claro que inspirada em algumas outras experiências internacionais, porém com características bem próprias nossas, em que se valoriza o acesso à justiça, a gratuidade e a velocidade. O Maranhão também foi palco da 6ª Expedição da Cidadania. Magistrados de todo o país trabalharam voluntariamente na cidade de Santo Amaro, famosa por ser o berço dos lençóis maranhenses, para levar à população que sofre com um dos menores índices de desenvolvimento humano do país. Quem participou aprova a iniciativa da AJUF. Pessoalmente, acho até que isso deveria fazer parte da formação dos juízes. Ingressando na carreira, participasse de algo semelhante, para sair de seus gabinetes e vivenciarem o dia a dia dessa população sofrida e o quanto a justiça é importante. E a Expedição da Cidadania foi além. Também foram realizadas oficinas, cursos, além de vários outros serviços oferecidos para a população. Também fizemos uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, que proporcionou a vinda do SESI, do SESC e do SENAC, com vários programas, entre eles programas de corte de cabelo, de preparação para comidas típicas. Então, tudo isso faz parte dessa Expedição da Cidadania. É sempre com foco no benefício do cidadão que a AJUF realiza palestras, acompanha os trâmites do Congresso Nacional e participa de audiências públicas. Ela organizou, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a 30ª reunião parlamentar de inquérito da Previdência Social, que analisa as contas da Previdência Social brasileira. Durante o evento, a AJUF falou sobre um grupo que prejudica não só a Previdência Social no país, mas diversos setores. São os devedores contumazes. Que antes de discutir retirada de direitos sociais, reforma da Previdência, é fundamental para o Estado brasileiro discutir a dívida ativa da União, os grandes devedores e alterações legislativas que possam melhorar a eficiência da arrecadação do nosso país. Tudo isso pensando no bem comum da sociedade brasileira. Veja daqui a pouco. A AJUF realiza Fórum Nacional e reúne juízes para debater com integrantes dos mais diversos setores da justiça criminal do país assuntos de extrema importância, como o sistema penitenciário e o novo Código de Processo Penal que tramita na Câmara dos Deputados. O Justiça para Todos, retrospectiva 2017, volta em instantes. A Associação dos Juízes Federais do Brasil realizou um fórum nacional e reuniu juízes para debater com integrantes dos mais diversos setores da justiça criminal do país assuntos de extrema importância, como o sistema penitenciário e o novo Código de Processo Penal que tramita na Câmara dos Deputados. A AJUF também atuou em outras causas humanitárias,
como o combate ao racismo, ao promover a primeira Semana da Consciência Negra e discutiu temas como uma maior participação de negros, mulheres e indígenas no judiciário. É a Justiça Federal que atua para garantir o fortalecimento do Poder Judiciário, a luta pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e a plena observância dos direitos humanos. Trocar ideias, experiências. É pelo debate que é possível realizar tudo isso. Foi por meio da conversa que a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, promoveu a 6ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM. Sediado na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o evento contou com a participação de diversos especialistas que trataram sobre o futuro da justiça criminal no país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, falou sobre os desafios enfrentados desse ramo do direito e seus avanços. O Brasil tem sido marcado, ao longo de sua história, por uma justiça criminal, cuja percepção, real ou não, mas cuja percepção que se tem é de que, em regra, um sistema notadamente injusto, porque veiculador de um tratamento desigual entre segmentos da sociedade, entre os segmentos mais abastados da sociedade e os cidadãos desprovidos de poder econômico ou político. Afirmou também que a lei deve ser a mesma para toda a sociedade e, assim, declarou a urgência da extinção do foro privilegiado. Trata-se, já disse e repito, de uma exceção injustificada ao princípio republicano. A extinção do foro privilegiado urge. Durante 3 dias, foi debatida a situação de diversos setores da justiça criminal no país, como o sistema carcerário, os crimes cibernéticos, corrupção, dentre outros temas. Os magistrados discutiram sobre o projeto de lei do novo Código de Processo Penal, o PLS 8045 de 2010, que tramita na Câmara Federal. Os juízes precisam participar ativamente da vida da sociedade, principalmente quando nós estamos discutindo temas de grande importância, seja no que diz respeito à condução dos processos, mas especificamente seja no que diz respeito a um Código de Processo Penal em que se debate no Congresso Nacional. Ao final da 6ª edição, foi publicada a Carta de Porto Alegre, que ressalta a importância de se ter um poder judiciário independente e de se manter um diálogo aberto com o Congresso Nacional para discutir a reforma do Código Penal. Outro tema que preocupa a AJUF diz respeito ao sistema penitenciário brasileiro. Por isso, a associação realizou o 8º workshop sobre esse assunto em Brasília. Criado há 11 anos, o Sistema Penitenciário Federal conta hoje com 4 presídios de segurança máxima e mais um que está em construção na capital do país. O Sistema Penitenciário Federal, com apenas 10 anos de existência, embora insuficiente e com muitas dificuldades, representa um contraponto para mostrar que somos capazes de administrar bem e proteger a sociedade de presos potencialmente perigosos. Durante o workshop, magistrados, juristas e advogados discutiram os principais problemas e apresentaram enunciados e propostas que vão orientar os magistrados que lidam com esse assunto com o objetivo de trazer melhorias para os presídios federais. Ainda que a gente tenha conseguido ao longo desses 10 anos não ter nenhuma fuga, nenhuma rebelião, infelizmente a gente teve ordens partindo de dentro do sistema penitenciário federal. Então esse é um desafio para nós. É muitas vezes por meio da necessidade que surgem ideias inovadoras, que resultam na melhoria de algum serviço e se transformam em grandes projetos. Foi assim que nasceu o Círculo de Conciliação em Políticas Públicas da Justiça Federal do Piauí, e foi por meio da conciliação, um processo que pedia a retirada das famílias de um imóvel da União, cedido à Universidade Federal do Estado, teve final feliz. Para consolidar foi bastante difícil, mas com a ajuda da Justiça Federal a gente viu essa luz no fim do túnel. Ações como essas viram referência para tornar mais eficaz e equilibrada a justiça brasileira.
Em 2011, foi sancionada a Lei 12.519, que estipula o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. A data inspirou a ação promovida pela AJUF para realizar a primeira Semana da Consciência Negra. O evento, sediado em Brasília, debateu o racismo e as desigualdades sociais existentes no Brasil. Apesar da escravidão ter sido abolida há quase 130 anos, há ainda um longo caminho a ser percorrido. Nós temos que partir do princípio que nós tivemos quase 400 anos de escravidão. E a sociedade brasileira, ela vive fora da escravidão. Nós não temos ainda 200 anos sem escravidão. Então, toda essa cultura de escravidão de mais de 400 anos, de segregação, de maus tratos, ela ainda é presente. A iniciativa teve como objetivo ajudar a identificar formas de combater a desigualdade social. Uma questão que eu coloquei no debate e acho que ainda vai ser levada a outras instâncias é a questão das indicações de ministros e componentes de tribunais superiores. Acredito que deveria haver uma representatividade maior de mulheres, negros e indígenas nesses tribunais, que têm grande capacidade de formar entendimentos no judiciário, é o que eles formam, é a jurisprudência. A primeira Semana da Consciência Negra, promovida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, vai ficar para a história. O Justiça para Todos, retrospectiva 2017, vai ficando por aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.